E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física, continuando o nosso estudo do campo elétrico gerado por um dipolo elétrico em um ponto do espaço. Nós vamos analisar aqui três situações particulares importantes obtidas a partir da expressão geral. A primeira delas é a origem do nosso sistema de coordenadas. Nós vamos imaginar que o ponto P está exatamente na origem. 0, 0, 0 são os valores de x, y e z, respectivamente. Substituindo esses valores na expressão acima, nós percebemos o seguinte. Para ficar mais fácil no primeiro termo, vamos trocar aqui já o x por 0 e o y por 0. Consequentemente, ao fazer a distributiva, na direção inversor, eu vou ter o 0 no numerador. 0 dividido por um número diferente de 0 resulta em 0 na direção do versor i. Trocando o y por 0 e fazendo a distributiva, o 0 aparece no numerador. E 0 dividido por um número diferente de 0 resultará em 0 na direção do versor j. Portanto, o primeiro termo já desaparece em nossa análise. Você pode comprovar também que essa diferença resulta em 0 trocando x, y e z por 0. Vamos fazer isso juntos? Neste termo, nós vamos ter menos d elevado ao quadrado, que é d quadrado, elevado a 3 meios. Então, isso nos dá 1 sobre d ao cubo. Menos, aqui também vai aparecer 1 sobre, aqui 0, 0 e 0. d ao quadrado elevado a 3 meios é d ao cubo. E, portanto, eu tenho 1 sobre d ao cubo menos 1 sobre d ao cubo, resultando em 0. As duas análises são plausíveis. O primeiro termo desapareceu. Vamos para o de baixo. Se eu trocar z por 0, eu fico com menos d. Embaixo, 0, 0 e 0, eu tenho menos d elevado ao quadrado, que é d quadrado. d ao quadrado elevado a 3 meios dá d ao cubo. Então, eu fiquei com menos d sobre d ao cubo. E isso nos dá menos 1 sobre d quadrado, guarde bem isso, menos 1 sobre d quadrado, menos, aqui, eu tenho d no numerador, o z é 0, embaixo, 0, 0 e 0, d quadrado elevado a 3 meios, d ao cubo, aqui eu tenho d sobre d ao cubo, consequentemente, 1 sobre d quadrado. Note que nós ficamos com menos 1 sobre d quadrado menos 1 sobre d quadrado, ou seja, menos 2 sobre d quadrado. Substituindo na expressão, nós vamos obter o seguinte. O vetor E na origem, que é o nosso ponto P, eu vou escrever como 1 sobre 4πε0, que multiplica. Como eu tenho menos 2 sobre d quadrado, eu vou colocar o 2 multiplicando o quezão sobre d quadrado e aqui eu vou colocar o negativo junto com o versor k. E essa expressão nos mostra o seguinte, que o vetor campo elétrico na origem do nosso sistema de coordenadas tem uma magnitude, tem um módulo igual ao dobro do módulo gerado por uma das cargas pontiformes. E tudo isso acontece na direção negativa do eixo z. Vamos observar a figura e comprovar essa expressão. Se nós analisarmos na origem, nós temos a carga mais quezão, a origem e a carga menos quezão, aqui embaixo. Nós sabemos que uma carga positiva gera no ponto um vetor campo elétrico no sentido de afastamento da carga. A carga negativa vai gerar na origem um vetor campo elétrico nessa direção e sentido, no sentido de se aproximar da carga menos quezão. Dá para perceber que o vetor campo elétrico resultante possui magnitude igual ao dobro da magnitude do campo elétrico produzido por uma carga elétrica pontiforme e mais na direção negativa do nosso eixo z. Portanto, essa expressão está de acordo com a nossa análise da figura. Repare
que essa é uma maneira de nós observarmos se a expressão geral está de fato correta ou não. Este caso particular, essa expressão que retrata esse caso particular, está de acordo com a teoria já estudada. Muito bem, vamos para o segundo ponto. Agora, nós vamos colocar o ponto de análise em cima do eixo Z. Esse ponto de coordenadas 0, 0, Z, ele estará acima da carga mais Qzão. Então eu saio da origem, percorro uma distância Dzinho até a carga mais Qzão e vou andar mais um pouco para cima. O Z está acima da carga mais Qzão. De forma que a condição é Z maior do que D. Dzinho é essa distância. Analisando a expressão geral, nós temos o seguinte: 0 e 0. Aqui eu vou ficar com 1 sobre Z menos D elevado ao cubo, menos, aqui eu tenho 1 sobre 0 e 0, 1 sobre Z mais D elevado ao cubo. Então esse termo não zerou, porque os denominadores são distintos, porém o x é 0 e o y também. E isso nos lembra da análise do caso anterior. Quando eu troco o x por 0 e faço a distributiva, o 0 aparece no numerador das expressões. E 0 dividido por um número diferente de 0 é 0. Consequentemente, o mesmo vale na direção do versor j. Então, nessas duas direções, na direção do versor i e na direção do versor j, nós não temos contribuições para o campo elétrico resultante nesse ponto aqui. Resta mais uma vez o colchetes da parte de baixo. Bom, em cima eu tenho Z menos D. Embaixo, zerou, zerou, Z menos D ao cubo. Lembre-se, 2 vezes 3 meios resulta em 3. Se eu tenho Z menos D sobre Z menos D ao cubo, eu vou ter 1 sobre Z menos D ao quadrado. Então a gente já pode começar a escrever a expressão assim, ó. O vetor E no ponto P é Qzão sobre 4π ε0, que multiplica, abrindo colchetes, 1 sobre Z menos D elevado ao quadrado, menos este termo. Em cima, Z mais D. Embaixo, 0, 0 e Z mais D elevado ao cubo de novo. Então, Z mais D sobre Z mais D elevado ao cubo vai nos dar 1 sobre Z mais D ao quadrado. Então, observe que eu tenho 1 sobre Z mais D ao quadrado. Repare que o raciocínio 2 vezes 3 meios, 2 vezes 3 meios apareceu nas duas análises. E com isso, eu fecho o colchetes e coloco tudo na direção K-versor. Vamos melhorar essa expressão fazendo algumas modificações dentro do colchetes. Fazendo o mínimo múltiplo comum, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima, nós vamos ficar com o produto desses dois termos embaixo. Aqui vai aparecer Z mais D ao quadrado, menos, aqui vai aparecer Z menos D quadrado. Então eu vou ficar com, na parte de cima, Z mais D ao quadrado, menos Z menos D ao quadrado, dividido por Z mais D ao quadrado, que multiplica Z menos D ao quadrado. Resolvendo esse numerador. No numerador, aplicando as regrinhas de sinais, nós vamos ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui embaixo, eu vou obter o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que menos. Então, z quadrado menos z quadrado, cancela. D quadrado menos esse d quadrado, cancela. Lembre-se que eu estou aplicando a regrinha de sinal. 2zd menos menos 2zd nos dá 4zd. Logo, o nosso numerador ficou dado por
4ZD. Vamos colocar a expressão aqui. 4ZD. Muito bem. Embaixo, nós podemos fazer o seguinte lá no denominador. Eu tenho Z mais D, eu posso colocar dessa forma. Z mais D, que multiplica Z menos D, tudo ao quadrado. A parte de dentro nos dá Z quadrado menos D quadrado, só que ao quadrado. Portanto, eu vou ficar com, na parte de baixo, Z quadrado menos D quadrado ao quadrado. Essa é a expressão para o campo elétrico resultante produzido pelo dipolo elétrico em um ponto de coordenadas 00Z, lembrando que este ponto está acima da carga mais Qzão. Vamos analisar para ver se a expressão concorda de fato com o resultado que nós vamos obter analisando a figura. Colocando aqui a carga mais Qzão, aqui a carga menos Qzão e o nosso ponto de análise aqui em cima, nós temos o seguinte: mais Qzão gera nesse ponto um vetor campo elétrico na vertical e para cima. Como essa distância é pequena, distância da carga ao ponto, o vetor tem elevada magnitude. O menos Qzão gera nesse mesmo ponto um vetor campo elétrico na vertical e para baixo. Por que eu desenhei o vetor com menor magnitude? Porque a distância da carga menos Qzão a esse ponto é maior. Quanto maior a distância, menor a magnitude do campo. Analisando essa figura, nós temos que o vetor campo elétrico resultante aponta na direção positiva do eixo Z, na direção positiva do versor K. Vamos ver se a expressão nos traz isso. Observe, esse número é positivo. 4ZD também. Este termo também é positivo, logo, nós temos aqui a magnitude do campo na direção de K versor. Portanto, na vertical e para cima. Logo, a expressão concorda de fato com o resultado obtido na análise da figura. Agora, vamos para o último caso. Nesse último caso, nós vamos colocar o ponto de análise no plano XY. Então, nós temos XY e 0 agora. No plano XY, o resultado vai ficar dado por... Vamos voltar para a expressão geral. Bom, primeiro colchete. Trocando Z por 0, eu tenho menos D ao quadrado, que é D quadrado. Então, aqui, x quadrado mais y quadrado mais D quadrado e o 3 meios no expoente. 1 sobre. Aqui, x quadrado, y quadrado, aqui também d quadrado, porque o z é 0. Ou seja, eu vou ter uma subtração de dois números iguais. Mais uma vez, o colchete de cima desaparece da nossa análise, restando o termo abaixo. Vamos juntos? Trocando o z por 0. Na parte de cima, eu vou ficar com menos d. O z é 0, então menos d. Na parte de baixo, eu vou ficar com x quadrado mais y ao quadrado, mais o z é 0, então isso nos dá menos d elevado ao quadrado, que é d quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Muito bem. Neste termo, nós temos d, pois o z é 0, d sobre x quadrado mais y quadrado mais d quadrado elevado a 3 meios. Logo, o nosso vetor campo elétrico em um ponto do plano XY ficou Qzão sobre 4πε0, que multiplica, vamos lá? O menos d com esse menos d vai gerar menos 2d. E embaixo nós vimos que o termo é o mesmo. Embaixo nós temos x quadrado mais y ao quadrado mais o z é 0, lembre-se disso. Então eu tenho d elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. É o mesmo termo. Portanto,
menos D com menos D, nos dando menos 2D na direção K-versor. Observe a expressão e o que nós podemos extrair dela. Vamos analisar a figura para ver se ela concorda com o resultado. Bom, note o seguinte, mais uma vez, esse número é positivo. Esse número é positivo. D é uma distância e, portanto, é um valor positivo. Esse sinal de menos, ele torna o vetor campo elétrico em um ponto do plano XY um vetor que atua verticalmente para baixo devido ao fato de aparecer o sinal de menos multiplicando o versor K. Logo, o campo elétrico resultante que surge em um ponto do plano XY estará na vertical, só que para baixo, de acordo com o nosso sistema de coordenadas. Vamos verificar se isso ocorre? Para facilitar a nossa análise, eu vou pegar um ponto do eixo X. Nós temos mais Qzão, menos Qzão, o nosso eixo X, e eu vou pegar um ponto do nosso eixo X. É um caso particular, mas ele já basta para nós comprovarmos essa expressão. Nós sabemos que a carga positiva gera naquele ponto um vetor campo elétrico nessa direção e sentido. A carga negativa vai gerar no mesmo ponto um vetor campo elétrico nessa direção e sentido. Dá para perceber, de acordo com a regra do paralelogramo, que o vetor campo elétrico resultante estará na vertical e para baixo, de acordo com a expressão aqui ilustrada. E, portanto, mais uma vez, a expressão geral nos traz um resultado particular que concorda com a análise da figura. Com isso, eu fecho esse nosso vídeo que tratou do campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme aliado ao princípio de superposição. No próximo vídeo, nós vamos continuar o estudo do campo elétrico, porém para uma distribuição contínua de cargas elétricas. Até a próxima!